Gálatas 6, nós iremos ler a partir do versículo 11. Todo mundo encontrou? Amém. Amém? Gálatas 6, 11. Vamos ler então? Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são alguma coisa, mas sim o ser nova criação. Que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme esta norma, sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Amém. Chegamos no final da carta aos Gálatas. E, como falei semana passada, no início desse capítulo, a porção final não é um conjunto, né? Uma coleção de frases em si mesmadas, né? Em que cada frase é um pensamento solto, pensado, mas realmente um argumento diante do que Paulo já expôs até agora e a conclusão do que ele quer dizer realmente com toda essa exposição. O versículo 11 ao 18, ele é um resumo de toda a carta. Como é comum nas escritas de Paulo, Paulo vai argumentar, mostrar o seu parecer teológico, mostrar a sua compreensão do ministério de Jesus, e no final da carta ele resume todos os tópicos que já foram abordados durante a escrita. E o 11, a gente tem uma expressão bem interessante, que é Paulo dizendo que está escrevendo a partir de agora de próprio punho, não é isso? Na minha versão está assim: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. A gente sabe que no mundo antigo havia a prática do amanuense. O amanuense era um escritor versado em grego que escrevia a carta e o que estava enviando a carta ditava. Então, Paulo provavelmente ditou boa parte de suas cartas, enquanto o amanuense, provavelmente um convertido cristão de origem grega, escrevia ali enquanto era narrado. Há a possibilidade de Paulo também ter escrito com suas próprias mãos algumas cartas. Mas a prática normal no mundo antigo era essa. Não era uma questão de incapacidade, né, intelectual de produzir um bom grego, mas realmente ajudava na construção do pensamento, né? Enquanto aquele que iria enviar a carta ia pensando e dizendo os seus pensamentos, ali iam sendo selecionados por ele e pelo escritor, o que lhe interessava. Mas a partir do 11 você percebe que Paulo vai pegar a pena, não é? E vai escrever com as próprias mãos. Essa expressão, vede com quão grandes letras vos escrevo, ela é realmente debatida. E alguns vão insistir que Paulo tinha um problema de visão, e por isso ele vai escrever com letras grandes, para que você possa imaginar a cena, né, da melhor maneira. Não era um caderno com linhas, né, em que você escreve dentro daquele espaço ali. Provavelmente eram papiros, não é? O papiro era um material produzido de uma vegetação, um cipó que nascia
ali naquela região que eles trançavam, né, molhavam e batiam com a pedra. Depois deixavam para secar, que vai se tornar o que a gente conhece hoje aí com os achados arqueológicos, né, de muitos anos atrás, nos museus, aquele material grosseiro, né, com uma textura. Então, o que Paulo está fazendo aqui é estar escrevendo, não é, com sua própria mão, e ele vai dizer: vede com quão grandes letras vos escrevo. Provavelmente não porque a caligrafia do Paulo era maior do que a caligrafia do amanuense aqui, mas porque ele queria destacar o que ele vai dizer no final dessa carta. Então as grandes letras aqui era como hoje a gente faz caixa alto, né? Ou como é que é o nome daquela opçãozinha que a letra fica mais grossa, Arthur? Negrito, né? Essas expressões que você sabe que é para frisar alguma coisa, normalmente a gente usa assim. O que Paulo está fazendo é: vede com quão grandes letras eu vos escrevo agora. Porque ele quer dizer algo que vai ser realmente, como falei, o resumo da carta e realmente muito importante para a compreensão do que foi dito até agora. Então, por que eu digo isso, né? Você falou aí, ele não tinha um problema de vista, não? Vamos pensar nessa possibilidade. Paulo não enxergava muito bem por conta, né, das perseguições, de tudo que ele sofreu. E ele está dizendo isso agora. Como nós vamos saber, né? Na verdade, não vamos. E aí você entra num universo especulativo, completamente especulativo. E aí eu posso dizer também que ele escreve grande porque ele escreve mal. E a letra dele é feia, né? Então isso é tudo especulativo. O que se sabe provavelmente é uma expressão do mundo antigo. As grandes letras aqui era realmente para frisar algo importante em uma estrutura, né? Que era o papiro, uma estrutura de escrita conhecida. Aí o que ele vai dizer que é importante para a gente? Versículo 12. Aqueles que desejam a minha versão está assim, eu sei que tem versões diferentes. Desejam ostentação exterior, vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos lá, né? Essa expressão ostentação exterior, o texto no grego, ele tem um significado de algo que traz orgulho, estético, superficial. Superficial porque não é uma questão espiritual, né? O que Paulo está dizendo é que esses que estão insistindo na circuncisão de vocês, o que eles desejam é se orgulhar esteticamente, né? Superficialmente. E ele vai abrir mais aqui, vai tornar isso mais claro para a gente, que ele vai dizer que esses obrigam os Gálatas a se circuncidar, né, somente para que eles, os mestres, né, os que estão obrigando, não fossem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vai prestando atenção. Aí ele vai dizer assim, versículo 13: pois nem mesmo estes que se circuncidam, os mestres ainda, né, guardam a lei. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que eles gostavam de se orgulhar, não é? De maneira pública, isso vai ser explicado no texto, na circuncisão. Fazer os Gálatas se circuncidarem trazia orgulho para eles, não é? Externo, estético. Quando eu falo estético, eu estou falando que é uma questão realmente superficial, né? Só das aparências. E ele vai dizer, porque nem eles guardam a lei. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, né? Eu falei isso alguns domingos para trás, não me engano, capítulo 3, capítulo 4 dos Gálatas, que o problema vivido naquele tempo pelos judeus cristãos eram de dois tipos. O problema em Jerusalém, não é? Qual era o problema em Jerusalém? Que vai levar Paulo à sua prisão. Quando Paulo chega em Jerusalém com a oferta, no final ali de Atos, o que Tiago vai dizer? Muitos judeus zelosos, não é, têm se convertido e eles acusam você de ensinar coisas contrárias à lei de Moisés, não é isso? Então já havia uma tensão em Jerusalém, e a tensão era que os judeus não cristãos, eles estavam olhando de maneira suspeita para a igreja dos judeus cristãos. Por quê?
Porque esses estavam se relacionando com gentios. Essa é a acusação para a pessoa de Paulo em ministério o tempo inteiro, né? Eles estavam se relacionando com gentios. O que isso significava? Significava que gentio era impuro, significava que gentio era idólatra, significava que gentio, por exemplo, jurava adoração a Roma, ao imperador romano, e tudo isso era inaceitável pelo judaísmo do primeiro século. E o que estava acontecendo? Os gentios estavam se convertendo e sendo aceitos na família cristã. E a família cristã era uma igreja judaica, não é? A igreja em Jerusalém era uma igreja de maioria esmagadora judeu. E tudo saía dali, né? A gente vê os concílios, voltam realmente para a igreja de Jerusalém. Tiago ali é o presidente do concílio, ali vai dizer algumas coisas. Depois você vai ter o problema narrado no próprio livro de Gálatas, capítulo 1, de Pedro com os gentios, né? Que ele comia com os gentios. Quando chegavam os da parte de Tiago, o que ele fazia? Saía, né? Para que eles não vissem ele se relacionando com eles, porque poderia pegar mal. Então, você vai ter uma pressão do judaísmo religioso ortodoxo do primeiro século para com a igreja cristã. E qual era a pressão? Como eu falei, estão se misturando com gentios. E isso é inaceitável. Embora, nesse período, a ideia do Jesus Messias fosse uma ideia, embora não aceita por toda Jerusalém, mas tolerada. A igreja continuou lá, não é? Pedro, depois que vai embora, Tiago fica durante um bom tempo na direção, não na liderança daquela igreja. Depois ele vai ser martirizado, mas a igreja funcionou ali em Jerusalém normalmente. Então, esse é o primeiro tipo de problema, o problema religioso. Os judeus mais radicais estavam cobrando, pressionando os judeus cristãos. E o segundo problema é o problema no mundo gentílico, que haviam comunidades de judeus dispersos pela diáspora, chamada diáspora, né? Que é os judeus que estavam em outras nações, né? Haviam sinagogas lá, sinagogas de judeus gregos, e os judeus tinham permissão, falei isso alguns domingos atrás, de não participar do culto ao imperador, por exemplo. Só os judeus tinham permissão para isso. Então, havia realmente a obrigação de adorar, de prestar culto ao imperador romano, que era tido como uma divindade. Todo o mundo gentílico, todo o grego, todos que estavam debaixo de Roma, eram obrigados a prestar esse tipo de adoração, menos os judeus. Por quê? Porque eles não faziam. Eles preferiam morrer do que fazer esse tipo de coisa. Então Roma abriu uma exceção para os judeus. Mas quem não era judeu, além de ter que prestar esse tipo de juramento e adoração ao imperador romano, também tinha a obrigação de participar do culto às divindades locais, não é isso? Você vê quando Paulo vai passando pelas cidades, tem aqueles que gritam Diana dos Efésios, né? Todas essas narrativas do livro de Atos são obrigações que o indivíduo, né? A pessoa tinha que prestar, menos os judeus, porque o judeu ele era judeu no que tange a sua nacionalidade, embora estivesse no mundo grego, também era judeu no que tange a sua religião. Então, qual é a pressão que a igreja judaica está passando no mundo gentílico? Que Roma começa a olhar meio atravessado para eles. E no sentido de que tudo bem, vocês têm, né, a licença para não participar desse tipo de adoração, de culto. Mas e esses aí, que vocês estão aceitando no meio de vocês? Eles não são judeus, eles não são circuncidados, eles não participam do tipo de rito, né, que vocês participam, mas eles também não estão prestando adoração mais a Roma e nem às divindades locais. Estão entendendo isso? Isso é um problema social que estava acontecendo. Você tem o primeiro problema religioso, judeu de Jerusalém, que está dizendo, o que está acontecendo aí? Vocês estão se misturando com o gentio, E o problema social no mundo gentílico. O que está acontecendo aí? Por que eles não estão mais jurando adoração a César? Por que eles não participam mais das festividades da adoração aos deuses pagãos? Eles são judeus? E aí o que o judeu falava? Não é bem assim, não, eles não são judeus. Aí o bicho pegava. Por quê? Esse tipo de comportamento dos cristãos, tanto para o mundo judaico, tanto para o mundo grego, poderia abalar os alicerces sociais.
E poderia dali rolar realmente uma perseguição, né, uma pressão mais pesada por parte de Roma, porque eles estavam agindo de, eu diria, malandragem, né, para burlar o culto ao imperador e todas as obrigações que eles deveriam realmente se submeter. Vocês já entenderam, né? Então o que Paulo está dizendo aqui? Por que esses mestres, eles estão querendo que vocês se circuncidem para não serem perseguidos? Vocês já entenderam. O que eles começaram a dizer? Pô, se circuncidar essa galera aí, vai acabar o problema. Não vai ter problema nem em Jerusalém, porque quando eles acusarem a gente de estar se relacionando com gentios, a gente vai dizer, não, eles são circuncidados já. Eles são prosélitos, né? Gentios convertidos ao judaísmo. E se Roma questionar, não, eles estão no nosso meio, mas eles são judeus. Eles já se circuncidaram. Eles fazem parte, então, da comunidade judaica. Paulo está dizendo isso mesmo. E por que eles se orgulham? Né? Aqui Paulo vai dizer que eles se orgulham na questão da carne estética, exterior, porque eles seriam aqueles que resolveriam um problema gravíssimo. Era só chegar em Jerusalém e dizer, e aí, como é que está lá? Não, já fizemos o serviço. Então estão todos circuncidados, estão todos no jeito, né? E no mundo gentílico, a mesma coisa, não tem mais problema. Eles são circuncidados agora, eles são judeus como nós. Mas aí que Paulo vai dizer, eles não estão preocupados com a lei. Eles não cumprem a lei. Por que não cumprem a lei? Porque cumprir a lei não era só exigir que os gentios fossem circuncidados, porque a circuncisão era só uma parte do judaísmo. Era realmente, se fosse verdade, se não fosse uma cortina de fumaça para resolver um problema local, né? Um problema social, um problema religioso, se não fosse um problema realmente que estivesse voltado para parecer bem ao mundo, né, do seu tempo, às comunidades, à sociedade do seu tempo, se relacionar bem, sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de opressão, eles iriam insistir num judaísmo realmente ao estilo fariseu, não é? Que vocês já ouviram falar dos filactérios, que usa-se até hoje. Os filactérios são caixinhas, né, de couro que eles amarram com tecido no braço. Todo judeu faz isso, judeu religioso, não é judeu de nacionalidade, que tem judeu que é até ateu, vocês sabem disso, né? Mas o judeu mesmo, ele põe aqui o filactério, ou na frente, né? No tempo de Jesus se usava muito aqui. Jesus vai acusá-los, inclusive, deles fazerem filactérios maiores do que o necessário, só para mostrar, né? Mostrar a caixa na testa, ou no braço, né? Inclusive vai de lambuja essa aqui, tá? O número da besta, né? Quem gosta, até que estava me perguntando essa semana, Jesus fala que estará na fronte e na mão, né? Que tem uma conexão direta com a maneira com que se usava o filactério. Para que servia? Para as orações, né? Ali há uma caixinha com fragmentos, né? Pedaços de textos da Torá, e ele tinha que ler aquilo e orar. O dia inteiro era assim, a vida de oração do judeu. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com, na Páscoa, né? O gentio convertido ao judaísmo, tirar todo o fermento da casa deles, porque era assim que se festejava a Páscoa e celebrava. Esses detalhes do judaísmo, eu só falei alguma coisa aqui, né? Na verdade é um universo de coisas. Não era a preocupação deles. A preocupação deles é somente estética. Faz a circuncisão, resolveu o problema. A gente não vai ter problema nem com Israel, nem com os judeus mais radicais, e também não vai ter problema com o mundo gentílico. Por isso que Paulo vai dizer aqui, versículo 13, pois nem mesmo esses homens, esses mestres, se circuncidam, ou melhor, que circuncidam, ou que se circuncidam, guardam a lei, mas querem vos circuncidar para se orgulharem de vós mesmos em rituais simplesmente físicos. Entenderam? Então qual é o problema dos mestres? Eles querem resolver um problema religioso, social, somente de maneira superficial e estética. Vamos fazer a circuncisão, está resolvido, para depois contar vantagem. Não, nós somos aqueles que circuncidam. As igrejas messiânicas são todos judeus agora, então estão todos circuncidados. Mas isso era só uma questão estética, porque eles não estavam impondo um judaísmo mesmo, como deveria ser, né? E aí a gente pode parar aqui para realmente ler as grandes letras de Paulo. Hoje nós não sofremos esse tipo de opressão, ninguém ficou obrigando a gente a se circuncidar ou abraçar ritos judaicos, né? Esse tipo de aplicação não cabe mais para a gente. Mas eu tenho certeza que esse aspecto de estar bem com a sociedade, de não ser aquele que pode causar problemas
para uma estrutura que já funciona de alguma maneira social, não é? No que tange a questão dos relacionamentos, no que tange a questão da civilidade, né? Do patriotismo, da maneira como a gente se relaciona com a comunidade que nós fazemos parte. Tudo isso funciona de uma maneira. E quem sabe, se nós realmente vivenciarmos o cristianismo de maneira verdadeira e séria, a gente abala os alicerces. Abala no sentido de que você não vai mais participar de muitas coisas. Você não vai comungar de outras coisas. Você vai ter que romper relacionamentos. Você vai ter que realmente abrir mão de muita coisa que é produto do entretenimento, mas que gera, de certa forma, conexão entre as pessoas. Você entende isso? O que o cristianismo exige da gente e que vai fazer com que, de certa forma, isso vá resplandecer na nossa vida como um tipo de conduta que é mal visto pelo mundo, mal visto pela sociedade, mal visto por aqueles que olham para a gente como alguma coisa que realmente é estranha ao universo deles. E isso faz todo sentido. Não é uma questão de circuncisão mais, mas é uma questão de querer agradar, de querer não incomodar, de querer fazer parte de alguma forma para que o mundo continue como sempre foi. E não gerar um certo tipo de incômodo. E aí é óbvio que existem inúmeras alternativas, né? As palavras hoje, por exemplo, tolerância, né? Nunca esteve tão na moda, né? O que é tolerância hoje? Tolerância é você aceitar tudo. O problema da tolerância pós-moderna é que ela não tolera visões contrárias à dela, né? Ela é intolerante no que tange ao diferente. Mas há uma pressão da sociedade para que a gente seja uma comunidade inclusiva, né? As palavras todas de moda, inclusiva, tolerância, né? E tudo isso é uma versão distorcida do que é o amor cristão. E quando você não se comporta assim, você é alguém que é radical, você é alguém que é ignorante, você é alguém que sei lá, até nomes políticos podem dar, que é extrema direita, né? Hoje defender valores cristãos pode ser realmente um rótulo de extrema direita, ainda que você nem surfe nesse tipo de coisa, porque tamanha é a pressão da sociedade para que a igreja se torne realmente adequada a uma cultura extremamente imoral do nosso tempo. Se no tempo de Paulo os problemas eram outros, era muito mais voltado para a maneira com que a sociedade olhava para a igreja no mundo gentílico em Jerusalém, hoje também continua sendo. De uma perspectiva diferente, mas a pressão continua. E a pressão é para que a gente quebre, para que a gente ceda, para que a gente realmente se adeque. E no dia que isso acontecer, vai acontecer a mesma coisa que as igrejas na Galácia. Vai acabar. Mas aí que tá, não, tá, pastor, eu concordo com tudo. O problema é que não é só uma questão institucional, tem a ver com o seu comportamento, como crente, como indivíduo, como aquele que realmente professa a fé cristã. Tem coisas que a gente faz, participa, que não deveria, cara. Não deveria, porque quando a gente participa, a gente está abrindo realmente uma porta. A gente está dizendo, olha como eu sou parecido com você. E não deveria ser. Não deveria no que tange dos princípios, da nossa crença, da nossa fé e o que ela exige de nós. A gente não deveria estar querendo agradar ninguém. A mensagem da cruz não é uma mensagem que agrada as pessoas. É uma mensagem que confronta as pessoas. É uma mensagem que realmente exige que as pessoas mudem. É óbvio que a mudança vem no recebimento do Espírito Santo, e a gente sabe tudo isso, no reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, mas não é uma mensagem que faz com que a pessoa seja aceita aqui, né? Ela vem aqui, eu já falei isso alguns domingos, vou repetir até o final da mensagem aqui. Vamos lá na nossa igreja é tão legal, você vai se sentir super bem. Duvido, vai sentar aqui, não volta mais. Se estiver esperando esse tipo de coisa, se sentir bem, ser chamado de pecador, dizer que tem que se arrepender, que se não mudar, a condenação é certa, que a ira de Deus virá sobre o filho da desobediência. Quem é que quer ouvir isso? Nem eu quero.
Eu gostaria muito de ouvir uma mensagem, você é fofinho, lindo, Deus te ama, vai dar tudo certo, você é o centro do coração de Deus, vai ficar rico, adoraria, mas a vida cristã não é feita desse tipo de coisa. Então, como é um apelo desde o início da carta aos Gálatas, a gente precisa realmente pregar um evangelho genuíno, viver um evangelho genuíno e romper com aquilo que precisa ser rompido. Romper. Sabe aonde a gente abre exceção? Eu falei disso semana passada. Pô, vocês já viram o conteúdo das séries, cara? Dos filmes? Extremamente agressivo. Mas você sabe que a gente começa a ficar indiferente? A série está tão legal que só porque ele falou que Deus, eu ouvi isso. Eu não vou expressar aqui, não vou dizer com todas as letras o que eu ouvi num filme. Semana passada, o cara não morreu, né? Deveria ter morrido, mas não morreu. E aí a mulher falou assim, isso não vai acontecer duas vezes. Se Deus não teve coragem, não foi a expressão, tá? Estou sendo bem generoso aqui. Se Deus não teve coragem para te matar, eu tenho. Mas não foi coragem que falou, não, foi um palavrão, tá? Eu parei ali, eu falei, como é que eu vou continuar com isso? Isso é uma ofensa direta a mim. Mas sabe o que acontece? Na nossa cultura, isso está tão comum, tão constante, que a gente passa por cima e ignora. E deixa. E isso estava só eu, enquanto estava a família toda. Os filhos, os sobrinhos. O troço está de um jeito assim, de dar vergonha. Mas a gente continua assistindo, indiferente. Nível de imoralidade, um nível de realmente indiferença para com a causa humana, um nível realmente de rebeldia para com a pessoa de Deus, e a gente fica lá assistindo, é só entretenimento. Pô, cara, se a gente fosse viver um cristianismo segundo Paulo, eu acho que de um catálogo de streaming, 3 filmes ia ficar lá para você ver. The Chosen, e olhe lá, né? E olhe lá, e mais meia dúzia de alguma coisa lá. É óbvio que eu não estou querendo dizer para você não assistir mais nada, não é esse tipo de coisa aqui, mas para que a gente perceba como o nosso coração vai ficando indiferente. Você vai começando a tolerar, cara, vai começando a conviver. E o segundo passo é o amortecimento. Aí daqui a pouco a gente não está mais preocupado em fazer a diferença, em dizer a realidade, dizer a verdade para as pessoas. Não, porque você já foi absorvido por uma cultura pop, entendeu? Por uma cultura realmente degenerada, uma cultura corroída. A gente vai se tornando parte disso, comungando disso. Você iria aceitar que alguém chegasse na sua casa e xingasse a sua mãe? No Rio, isso é a pior ofensa que pode acontecer, é xingar a mãe do cara. Vai ter briga. Falou da mãe, vai ter briga. Não importa. Desde criança é assim, né? Ih, falou da tua mãe, já ia ter briga. Queria nem saber o que falou, né? Mas a gente não tolera isso. Mas de Deus a gente tolera. De Jesus, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O filme é bom pra caramba, só tem uma parte que ele falou que Jesus era uma bichona. Mas o resto é legal. Eu falando fica ruizão, né? Mas na série tá tudo certo. No filme dá tudo certo. A cultura da arte, eu falei, é o primeiro elemento realmente, depois da filosofia, né, que alcança as massas, mano. E amortece a mente, transforma a gente realmente em gado, em gente que só consome porcaria. E vai sendo levado realmente, no final, é um coração completamente distante de Deus e endurecido. Olha o que Paulo está falando, esses caras só querem só o superficial, eles só querem agradar. Eles querem agradar a sociedade. E aí pode se relacionar e o mundo pode continuar como se não tivesse acontecido nada. O problema é que aconteceu. O problema é que o Filho de Deus foi para aquela cruz, realmente carregou sobre si os nossos pecados. Não é isso? Para que a gente tivesse realmente uma vida transformada para a nova criação de Deus. Um mundo novo, algo bom, belo, santo, puro. Mas é isso. Você pode dizer que eu faço parte da nova criação de Deus, puro, santo. A gente pode dizer isso mesmo? Teria coragem de dizer para Paulo, não, Paulo, estou entendendo, eu faço parte de tudo isso que você está falando. A minha vida glorifica o Senhor, todos os meus atos, todos os meus gestos são... É isso.
Tenho certeza que não. Não teria ninguém aqui com a coragem de levantar a mão e dizer, não, eu estou... Porque a gente seria mentiroso. É graça. Só graça. Só misericórdia. E a necessidade de mudança. De entendermos o que aconteceu naquela cruz. De entendermos realmente o valor da morte de Jesus por nós. A gente precisa compreender isso. E que Gálatas seja a nossa epístola de cabeceira, sabe? Entender o que foi feito naquela cruz. E a mudança que precisa acontecer na nossa vida para que o nosso evangelho, para que a gente viva um evangelho de verdade. E não só uma comunidade. E não só uma comunidade religiosa. Porque assim tem muitas por aí, que não fazem a menor diferença. A menor diferença. Ele continua falando, né? Eles só querem se orgulhar de vocês, eles mesmos não estão preocupados com a lei, eles só não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tudo isso é para não ser perseguido. Tudo isso é para não sofrer perseguição, é para não sofrer, quem sabe, olhares desconfiados da sociedade. E é justamente o que Paulo vai dizer. É o contrário disso. Ele diz, versículo 14, olha só, quando ele diz, eles se orgulham na carne, né? Eles se orgulham na aparência, mas longe de mim, versículo 14, orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Frise isso aqui, gente, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí você pensa, entendi o que Paulo está falando, que ele não vai fazer mais coisas erradas, porque o mundo está crucificado para mim, sou assim, né? Não vou fazer mais coisas erradas. O mundo lá fora e eu aqui numa redoma de vidro. O mundo de Paulo é o mundo judaico. É de onde ele veio. Ele não estava preocupado com idolatria, ele não era idólatra. Ele não era um idólatra, ele não era um pagão. Ele não vivia uma vida de moralidade. Ele viveu uma vida séria. Ele era um judeu sério, ele já disse isso, não é? Melhor do que muitos do seu tempo. Então, que mundo que está crucificado para Paulo? É um mundo judaico. Aquilo é ultrapassado, ele já disse isso. Não serve mais. Ele não quer mais viver debaixo da lei. Por quê? Porque ele agora vive para Jesus, não é? Ele entendeu que Jesus é a conclusão daquilo. Que tudo aquilo apontava para a pessoa de Cristo, o Messias, que era Jesus. Uma vez o Messias, Jesus o Cristo, se manifestou e ele entendeu isso, aquilo não importa mais. Para Paulo é isso, o mundo está crucificado, eu não quero mais saber disso, eu quero saber de Cristo. Mas e para o gentio? Esse não era judeu. E qual era o estilo de vida dele? Idólatra, imoralidade, promiscuidade. Não é isso que Paulo fala o tempo inteiro? Vocês eram assim, né? Mas vocês foram transformados. Então o que tem que ser crucificado para o gentio? Se para o judeu era todo aquele estilo de vida que apontava para o Messias, para o gentio era todo aquele estilo de vida, porque ele agora conheceu uma vida nova, uma nova criação, uma transformação. O mundo estava crucificado, e a ideia do mundo crucificado é o mundo morto. Morreu, eu não quero mais saber disso. Da mesma forma que fala, assim como eu também estou crucificado para ele. Então não é só o mundo, botar um X no mundo, né? Ou melhor, botar um X no estilo de vida que era contrário a Deus. Hoje fica muito mais claro para a gente isso. Mas continuar cobiçando aquilo. Eu botei um X, mas caramba, né? Como era bom, né? Eu contei essa semana. Para quem que eu contei? Minha cabeça está muito ruim, gente. Não me lembro. De um seminarista que eu dei aula para um módulo do seminário. E ele contou como ele era antes, né, de se converter. Como foi pro Jackson. Foi pro Jackson que eu falei. A gente estava conversando coisas do interior. E ele falou, não, eu não comprava cachaça, eu fazia minha própria cachaçinha. Ele falou. Aí ele diz, eu misturava cachaça, aí falava as ervas, né? Casca de não sei o que, tinha um monte de receita, né? Aí ele falou, eu fazia minha cachaçinha e ficava lá. Aí de manhã eu acordava, né? Tomava uma para começar o dia bem, né? Aí ele falou, na hora do almoço, antes do almoço, mais uma para dar apetite. Aí eu almoçava, tomava outra para fazer a digestão, né? De tarde, tomava uma para dar uma melhorada, uma animada para continuar o trabalho. Antes de deitar, tomava uma para relaxar. Aí ele falou assim, eu tomava o dia inteiro, eu bebia cachaça o dia inteiro. Mas o que eu quero salientar é que o olhinho brilhava, cara. Ele ia falando assim, ó,
era uma delícia, que não sei o que. Eu falei assim, mano, tu tem certeza que tu tá liberto disso? Porque eu tô vendo um cara assim com uma saudade desse negócio, cara. Ele falou, não brinca não, essa é a minha fraqueza, ele dizia. Era tomar a cachaça, só que a cachaça dele era o litro todo, né, durante o dia. O cara era um alcoólatra, né, é claro. Mas qual é o ponto aqui? Paulo não está dizendo, crucifiquei o mundo, mas o mundo continua sendo uma coisa tão atraente para mim, né, mas está morto, está crucificado. Ele diz, eu fui crucificado para o mundo. Então houve um rompimento da parte de Paulo com o mundo e da parte do mundo com Paulo. O mundo não queria ele. E ele não queria o mundo. Embora o mundo para Paulo fosse, como falei, o universo judaico, para o gentio não. Era aquela vida de moralidade. Então, o que precisa acontecer? Precisa acontecer, se tem alguma coisa que a gente pode se gloriar, não é? Como Paulo está falando, eles se gloriam na carne. Eles querem estar bem com todo mundo. Eu decidi realmente me gloriar na cruz de Cristo. E o que é se gloriar? É aquilo que traz alegria, né? Aquilo que traz felicidade, aquilo que traz, quem sabe, até mesmo o desejo de mais, né? Nesse sentido, para Paulo é a cruz. E ele diz mais, não é? Ele vai dizer, longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Olha o que ele vai dizer, nem a circuncisão, nem o mundo judaico é alguma coisa, nem a incircuncisão, nem o mundo gentílico é alguma coisa, mas o ser nova criação. O que é ser nova criação? É algo que Deus criou, que é novo. E qual é o elemento que faz a diferença aqui nessa nova criação de Deus? O sistema corrompido de um mundo decaído, degenerado, não nos encanta mais. Eu não faço mais parte disso. Não é virar um alienígena, né? A gente não está falando disso aqui, você sabe muito bem. De agora, não ir mais no Henry Paul, eu não ir mais na festa de casamento. Eu estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando realmente de não ser atraído por um conjunto, não é? de maneira, de relacionamentos, de circunstâncias, de estilo de vida que são contrários a Deus. Não quero mais saber disso. Isso não me encanta mais, eu botei um X, isso morreu para mim e eu também morri para isso. Mas agora o que você quer? Eu quero Jesus. É o que eu preciso. É onde eu quero me gloriar. É Cristo. Cristo. Não é mais em nada a não ser isso. Amém? Amém. Aí eu volto àquela pergunta, é isso mesmo na vida da gente? A única coisa que a gente quer se gloriar é Cristo? Precisa ser, cara. Se não for isso, não é nada, é só uma opção. Entenda isso. Se existe alguma coisa na vida da gente que é prioridade, se existe alguma coisa na vida da gente que tomou o lugar da cruz de Jesus, que gera na gente mais contentamento, mais gana, mais desejo por, a gente está realmente se afastando da proposta original do cristianismo. O cristianismo arrancava o indivíduo da sua realidade, tirava o cara de lá. Ele não fazia mais parte daquele, embora ele estivesse lá. Mas ele não fazia mais parte. A vida dele era algo novo, era algo transformado. É a nova criação que Paulo está falando aqui. E a nova criação, como eu já falei tantas e tantas vezes, não é algo que vai acontecer lá no fim, não. Já começou agora. Deus começa a sua nova criação em Jesus. E aqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aqueles que reconheceram Jesus como Messias, e aqueles que reconheceram Jesus como Salvador, fazem parte dessa nova criação. E qual é a missão da gente? Ficar esperando Jesus voltar? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, mudar a realidade que ele está inserido. Não fazer parte dela. Não comungar com a imoralidade dela. É nós realmente sermos apregoadores das boas novas, a transformação. O mundo será transformado. E quando eu falo mundo, eu estou falando do cosmos, né? Estou falando do planeta, estou falando da criação de Deus, na medida em que nós formos pregando o Evangelho. As pessoas serão alcançadas, serão transformadas. Não à medida em que a gente não faz a menor diferença. Não adianta.
Fazer obra social, não adianta botar uma camisa bonita, não adianta ficar fazendo vídeo pro Instagram dizendo que Jesus... Instagram é ótimo. Instagram. Eu vou falar Instagram a partir de agora, né? Porque isso aí foi um revelamento aqui, ó. O Instagram tá estragando crente pra caramba, né? Até lá, conversando com o Jacques essa semana, quando fui lá, a Evelyn veio falar de... Não, pastor, o que está acontecendo? Porque tem um monte de gente que era cristão que está se convertendo ao catolicismo. Aí falou de fulano, de ciclano. Eu falei, isso não existe, né? Não tem que se converter ao catolicismo. Ele pode ter mudado de religião, né? Agora, o que está acontecendo? Como é que ela ficou sabendo disso? Rede social. Criador de conteúdo. Eu falei, quantos desses que você ouviu falar que se converteram ao catolicismo, que eram protestantes, né? Esse dualismo tosco que a sociedade insiste, né? Era protestante, agora é catolicismo. Quantos desses eram criadores de conteúdo? Todos. Eu falei, porque está na moda, né? Porque está na moda seguir Ítalo Marcílio, né? Está na moda ser direita e ser católico. Está na moda porque isso gera engajamento, as pessoas passam a seguir, não é? E aí, quem não tem compromisso nenhum com Jesus, só está preocupado realmente em ganhar seguidor, dinheiro, reconhecimento, sei lá o que move essas pessoas, entram na onda. O problema é que isso alcança pessoas que não tem nada a ver com isso, que ficam consumindo conteúdo de rede social e ficam confusas. Vocês estão entendendo? Isso que eu tenho insistido, o mal da nossa geração é criador de conteúdo, tem tanta porcaria, mano, que se você filtrar não fica quase nada, é muita porcaria, dizendo, né, ainda tem agora aplicativos que bota a voz, né, você escreve o texto, eu fiz um lá, né, com o Beto, o padre Beto, vocês viram? Botei a voz no português lá, em nome do Pai, do Filho, aquela voz, é o aplicativo que faz. É inteligência artificial, tudo é inteligência artificial. Só não tem inteligência naquele que está produzindo, mas o aplicativo tem inteligência. Aí ninguém ainda vai e pega uma voz maneirona, né? E aí bota, você sabia que... Não é nem o cara falando, né? É uma voz do aplicativo. E aí o conteúdo estético é legal, a voz é maneira, só é mentira. Só o único detalhe é que é mentira. E a gente desavisado, não lê as escrituras, não dedica tempo necessário que a gente deveria estar dedicando para conhecer, é levado. E aí vira católico, vira umbandista, vira, sei lá, o que o pessoal está virando hoje em dia, vira qualquer coisa, mano. Porque está realmente se entregando a uma cultura extremamente voltada para si mesmo, em si mesmada. Aí você pode dizer assim, não, peraí, então tem um problema nesse teu argumento aí. Se você diz que não é para seguir as pessoas, né? Você não é uma pessoa, um criador de conteúdo, de certa forma, eu estou aqui pregando, tem um vídeo que vai para o YouTube, né? Então também não vou segui-lo. Não deveria me seguir mesmo não. Deveria seguir a Jesus, não é? E canso de dizer isso, vai estudar a Bíblia, como é que você sabe se eu estou certo ou se eu estou errado? Esse monte de coisa que eu falei aqui, parou para pensar, de onde eu tirei isso? Eu não ganhei o Logos ainda para estudar. Tirei de onde isso? Se eu tirei da minha cabeça, inventei um monte de historinha que achei que ia ficar maneiro, dá para fazer isso, né? E estou contando uma história aqui para vocês, para ficar legal. Como é que você sabe? É uma pergunta tanta, né? Você deve estar confiando em mim. Mas será que eu vou estar certo o tempo todo? Será que eu vou estar sempre bem intencionado? Será que eu vou estar sempre realmente incomodado a ponto de vir e trazer a palavra de Deus aqui? Eu não posso um dia ficar maluco, né? Sei lá o que pode acontecer. E o que eu estou querendo dizer para você é que você precisa estudar a Bíblia, ler as Escrituras, se aplicar, dedicar tempo, ser questionador. Questione, pastor, tu disse isso, não entendi. Não aceita de lambuja o que os outros falam, cara. Isso é uma cultura da preguiça, da ignorância. A gente, ao invés de ler livro, procurar as escrituras para ler, a gente vai procurar videozinho bem rápido, bem sintético, mais rapidinho, 1 minuto, ótimo, estudei o texto. Um livro de um trocinho de 1 minuto, 1 minuto, cara. 1 minuto, dá para aprender o quê em 1 minuto? Nada. Em 1 minuto eu não consigo nem almoçar. Preciso de mais tempo para mastigar direito. São quantas mastigadas? Quem que sabe aí? Hã? 13 no mínimo. 13?
68. Temos 3 correntes aqui, teológicas. 68, 13 da Rosinha, tu falou o quê? 40, né? O da Rosinha tá mais na realidade, né? 13 você tá sendo generoso, eu acho que eu dou umas 3, assim, né? Mas faz a digestão, não? Vai dar problema, né? O estômago vai ter que trabalhar o dobro, né? Mas a gente quer videozinho rápido. Uma coisa que eu ouvi hoje, que sabe vai ser válido, né? Um estudo que foi feito sobre a regeneração cerebral, bem interessante. Foi feito nos anos 80. E o estudo foi num convento. Foi estudado algumas freiras que tinham o mesmo estilo de vida, né? E tinha uma delas, e elas inclusive doaram o cérebro para ser estudado depois da morte delas, né? Então, depois que as freiras morreram, 30 anos depois, o estudo durou 30 anos, né? Eles encontraram uma coisa bem interessante. Uma das freiras, ela tinha várias lesões cerebrais, Alzheimer, doença da velhice, né? Mas o cérebro havia se regenerado. Ela em vida não demonstrou nada disso. Nenhum tipo de deficiência cognitiva. E aí os caras ligaram isso ao estilo de vida que ela tinha. Muita leitura. Ela lia muito, gostava de ensinar. E aí o cérebro criou músculos e regenerava. A mulher tinha Alzheimer, mas não demonstrava, ninguém percebia. Por causa do estilo de vida dela. Ela trabalhava o cérebro, né? Então assim, pastor, o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Tudo a ver, cara. Se lê a Bíblia então, mano, tu vai deixar de ficar velho gagá? Vai ficar alguém com conteúdo, alguém com expertise nas escrituras, vai saber realmente se defender em uma sociedade que quer não só abolir o cristianismo, né, como as Olimpíadas da França aí, tantas coisas que foram impostas, que não se podia nem falar em libras, né, sobre religião de nenhum tipo, mas você também vai, no final da história, amadurecer como indivíduo, melhorar a saúde. Cara, o troço só tem realmente a melhorar na gente, em todas as instâncias. Mas a gente realmente tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Aí a gente vai cedendo e começa a ser, no final da história, produto de uma cultura preguiçosa, indiferente, que realmente não tem o desejo de aprender. Não pode. Não pode. Aí é o que eu falei semana passada. Os falsos mestres entram. Aí eles fazem um estrago, mano. E se estragar na nossa geração, na próxima, acabou. Amém? Amém. Longe de mim me gloriar em outra coisa a não ser na cruz e a cruz de Cristo, né? É isso que deve mover a gente. Eu tinha um hábito, eu sempre li, né? A minha adolescência eu li bastante. Minha mãe começou isso. Eu me lembro do meu primeiro livro mesmo, né? Porque eu tinha gibi, nada contra a tua. Livro mesmo eu falo mais grosso, né? Eu tinha os gibis do Incrível Hulk, coisa que criança lia, eu gostava. Não tinha celular, né? Então o que tinha era gibi, né? Mas a minha mãe me deu, meu primeiro livro foi uma coleção de Natal, que eram uns livros bem, assim, as páginas eram bem grossas, e eu já achei isso até na internet. E aí tinha um desenho que movia à medida que você balançava, era isso? É um 3D, 3D que tinha, né? Era um 3D que tinha. Aí a coleção era Peter Pan, lembro da coleção, tinha Peter Pan, tinha os gatinhos, que davam as luvinhas, né? Que perdiam as luvinhas, tinha a pequena vendedora de fósforo e tinha mais um aqui, cara. O Alzheimer não está deixando eu me lembrar. E tinha mais um. Tô lendo pouco, cara. Foram os primeiros livros que eu li. No início eu não sabia ler. A minha mãe que lia para mim. Aí eu, quando fui alfabetizado, eu pegava esses livros e ficava com esses livros para lá e para cá. Aí minha mãe comprava mais. Era todo ano, né? Todo Natal, era quando dava, comprava livro novo. Eu cheguei minha adolescência lendo pra caramba. Lia, gostava, tinha prazer naquilo, lia mesmo, gostava de ler. Eu ia pro shopping com livro. Coisa parece estranho, né? Eu ia pro shopping com livro. E ficava na praça de alimentação lendo. Adorava fazer isso. Até porque o calor do Rio, né? No shopping tinha ar-condicionado de graça, né? Eu ficava lá lendo. Mas no final da história, foi um estímulo e tanto para a leitura. Mas você sabe de uma coisa? Cara, eu lia de tudo. Romance, e quando eu falo romance, né?
para os que não estão habituados com a expressão, não é um livro de amor, né, de casal. Romance é um estilo que é ficção, né? É um estilo literário. Qualquer história é um romance, né? Eu lia muito, cara. Eu já falei, os clássicos eu li Dante Alighieri, eu li Dostoiévski, adorava Dostoiévski, eu não li todos os livros do Dostoiévski, eu li quase todos. Eu li Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Idiota, eu li Divina Comédia, cara, isso aqui é enorme, Divina Comédia. Eu lia Luft, escritora brasileira, cara, eu lia um monte de gente. Romance adorava, romance histórico adorava. Cara, depois que eu vou pro seminário, eu não consigo ler um romance mais. Eu até um dia disse para ele, eu estou precisando de um romance para dar uma acalmada no cérebro. Comprei. Eu volto para a teologia. Eu volto para o estudo das escrituras. No final da história, Deus gerou uma obsessão, não uma obsessão no bom sentido, não. Uma fascinação por estudar as escrituras de um jeito que eu não consigo ler outra coisa, cara. Eu não consigo. Eu estou sendo honesto com vocês, eu não consigo ler. Eu comprei, eu tenho lá, eu mostro para vocês. Tem romance lá, tem livro bom lá, não consigo ler. Eu começo a ler, aquilo me enfada, não tem o mistério, sabe? E quando eu falo mistério, eu falo aquela coisa que nos prende, né? Não tem um enredo, não tem um nível de conhecimento que faz a gente amadurecer como estudar as escrituras. Mas isso só vai acontecer no dia que a gente botar a mão para estudar. Ir contra o que o nosso corpo está dizendo para a gente, que é para não fazer nada, fica na TV o dia inteiro, né? O corpo diz isso, né? Quer economizar energia, fica aqui, assim tá bom, né? No sofá, engordando igual um porco, né? Fica aí, toma um sorvete, come sorvete. Vocês entenderam a expressão, né? Fica aqui, preguiçoso. Isso é que o corpo vai dizer. Mas no dia que a gente entender o que as escrituras significam, o que a revelação de Jesus no Novo Testamento significa, o que isso diz pra gente, o que isso fala a alma da gente, o que isso muda na nossa natureza, o tesouro que é isso. Mano, olha a vida de Paulo. Olha a vida do cara. A gente vai realmente ter fome disso. Como é que a gente não entendeu ainda? Vai ver, eu desconfio que Jesus é uma coisa assim pra gente muito mística. Fica lá no céu, é uma coisa assim, sabe? Eu até gosto, mas aqui isso não me estimula o suficiente. Eu realmente tenho dificuldade para entender. Porque não querer conhecer Jesus, não querer conhecer quem é Deus, não querer conhecer o que Ele disse pra gente, o que Ele ensinou através do seu Filho, mano, por que eu não iria querer? A gente lê o boleto do cartão todinho, cara. Ó, isso aqui. A minha esposa é assim, né? Eu compro no mercado, ela depois aqui, ó, notinha. Eu não quero nem olhar para aquilo, parece para mim um monte de formiga andando, né? Ela aqui um por um, aí volta no caixa aqui, ó, passou R$1 a mais. Né? Mulher é assim, né? A gente não lê, né, Beto? Passa longe aquilo ali. Mas a gente quando quer ler, quando é alguma coisa que realmente gerou na gente um estado de atenção, poxa, as escrituras é a carta de amor de Deus para nós, gente. Paulo está falando disso, ele não está falando das escrituras, né? Ele está falando do Antigo Testamento que aponta para o Messias. Ele está produzindo literatura aqui inspirado pelo Espírito Santo, que fala à igreja do seu tempo, que continua falando a gente. É Deus realmente usando homens para nos comunicar sobre a sua natureza, sobre o que Ele deseja, sobre o que Ele quer fazer. Isso precisa ser algo convidativo, precisa ser algo palatável, precisa ser algo que nos tira do lugar de conforto, precisa ser algo que gere fascinação na gente. Fascinação. Fascinado por Jesus. Eu quero saber. E Paulo está dizendo, não há outra coisa que eu queira me gloriar mais. Eu me glorio na cruz de Cristo. O mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Eu pertenço a Ele. Ele diz mais, 16, que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme esta norma. Olha isso aqui. Paulo está dizendo que a paz e misericórdia seja sobre todos nessa igreja? Não. Quem anda de acordo com o que ele falou. De acordo com o quê? Eu fui crucificado para o mundo
e o mundo foi crucificado para mim. Se tem alguma coisa que eu me orgulho agora é na cruz de Jesus. Que a paz e misericórdia sejam sobre estes. Amém. Quem são estes? Aqui tem um probleminha de tradução, porque na minha versão está assim, ó, que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme esta norma e também sobre o Israel de Deus, que pode gerar na gente uma compreensão de que Israel é uma coisa e os que andam nesta norma outra coisa, né? Dois grupos. Mas o grego não é isso. Tem uma expressão aqui que é o kai, e que ele pode ser traduzido como e pode ser também uma expressão que conecta. Pode ser ir no sentido como está aqui, né? E nem o também na verdade nem existe. Seria conforme esta norma e o Israel de Deus. Como pode ser traduzido? Que a paz e misericórdia seja sobre todos que andam conforme esta norma, assim como o Israel de Deus. Porque é óbvio, né? E a gente já estudou toda a carta, que o Israel de Deus é aqueles que andam sobre esta norma. O Israel de Deus não é mais a Israel de Abraão. Esse é realmente o problema que Paulo estava gerando para o seu tempo. Israel não são vocês que descendem de Abraão fisicamente. O Israel de Deus é todo aquele que andam debaixo da cruz de Cristo. Por isso que os caras não toleravam ele. Por isso que o judaísmo do primeiro século queria matar ele, né? Porque é isso que ele estava ensinando. Não é sobre circuncisão ou incircuncisão. É sobre ser nova criatura e realmente se gloriar na cruz de Cristo, de ser aquele exclusivo de Jesus, morto para o mundo morto para ele, e que a paz e misericórdia esteja sobre todo aquele que anda debaixo desta norma, o Israel de Deus. Se você perguntasse, quem é o Israel de Deus, Paulo? É todo aquele que está debaixo do Messias. Esse é o Israel de Deus. Não é sobre circuncisão mais, não é sobre guarda de sábado, não é sobre lei mais, é sobre todo aquele que está debaixo da cruz de Jesus. Lei de 17. Essa expressão aqui é uma das, eu penso, mais fortes dos escritos paulinos, né? Quanto ao restante, quanto ao mais, que ninguém me importune. Porque eles estavam levando problema para Paulo, né? Os judaizantes, a igreja na Galácia, estava gerando realmente problema a ponto de Paulo estar, em alguns momentos dessa carta, indignado, né? Ele já começa assim, né? Indignado. Ele vai dizer, quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Olha isso aqui, cara. Os judaizantes se gloriavam no quê? Na marca da carne, a circuncisão. Olha o que Paulo está dizendo. Se tem alguma coisa que eu me glorio é na cruz de Cristo. E se vocês querem saber de marcas, não me importunem mais, porque as minhas marcas estão no meu corpo. E ele está falando das marcas fruto da perseguição que ele passou. Apedrejamento, naufrágio, chicotada, prisão. O cara sofreu, mano, pelo Evangelho, por Cristo. O cara sofreu para pregar o Evangelho. Mas por que ele sofreu? Porque o sofrimento é bom e todo mundo gosta? Porque ele amava Jesus. Porque a vida dele pertencia a Cristo. Então para ele não tinha limite, ele ia aonde fosse. E é por isso que o cristianismo hoje é conhecido no mundo inteiro, por causa realmente da ousadia, coragem e do amor que Paulo tinha por causa de Cristo. E ele vai dizer, vocês querem marca? Vocês gostam de gloriar em marca? Não me importunem então, porque as marcas que eu tenho estão no meu corpo. Essa é a minha identidade nova. Isso aqui é o corpo ferido por causa do Evangelho de Jesus. Não é um prepúcio cortado, não é uma cicatriz. É o fruto realmente de uma vida 100% dedicada ao Evangelho da cruz. Você quer mais o que de Paulo? O que vocês querem mais de mim? Eu trago no meu corpo, ele vai dizer. Quanto ao mais, não me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Você sabe que coisa interessante é a palavra marca aqui, do grego estigmata. Tem até filme antigo, né? Estigmata, no mundo medieval, eles entendiam como um milagre, né? Das feridas de Jesus que apareciam em indivíduos, né? Até hoje, eventualmente, principalmente no México, esses países, México e os países sul-americanos, né? Eventualmente acontece, nasceu
o estigmata, as marcas de Jesus, a pessoa sangrou e tal. É óbvio que Paulo não está usando nesse sentido, porque isso é medieval. Mas a palavra estigmata era a marca que se fazia no escravo. Se marcava o escravo. E essa marca era chamada de estigmata. E olha o que Paulo está falando. Vocês querem marca? Eu trago o estigmata no meu corpo. Então a marca do dono de Paulo eram as cicatrizes do sofrimento dele por Jesus. Amém. Entendeu a beleza disso? Eu imagino isso, só imagino, né? Paulo tirando a parte de cima ali, o seu pano lá que cobriu o seu dorso, com as costas toda arrebentada, cara, cheio de cicatriz. O corpo todo lascado, cheio de marca. Mas cada uma daquela marca era realmente fruto da entrega dele ao amor que ele tinha por aquele que o havia salvado. Se isso não é forte, se isso não é tocante, mano, cara, a pergunta que eu faço é, cadê a minha, né? Cadê a minha? Será que a gente traz realmente cicatrizes que marcam realmente a nossa entrega a quem a gente pertence? E eu vou dizer, se você quiser viver um cristianismo de verdade, elas vão fazer parte da sua vida. Vai haver marca. Não é uma busca desenfreada por sofrimento só para dizer que sofreu. É porque o cristianismo, ele é realmente a novidade de vida para um mundo que não recebe a Cristo, que odeia muitas vezes a Deus. Por isso as marcas. Então, se há alguma coisa que a gente precisa se gloriar, seja no Cristo da cruz. Se há alguma coisa que exija nosso esforço e sofrimento, que seja o Cristo da cruz. Se há alguma coisa que exija de nós entrega total da nossa vida, que seja o Cristo da cruz. Amém. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. E ele não diz isso à toa, né? Porque é sobre isso que Paulo se preocupa. Amém.